Olá, sejam bem-vindos ao LavoraCast, o podcast contábil e tributário da Lavora Tori Group. Apresentado pela Lavo, nossa especialista em tributos, e pelo Tori, especialista contábil. Este é o seu espaço para aprender, refletir e se atualizar sem dor de cabeça. Se acomodem, o episódio de hoje já vai começar. Olá, vamos mergulhar hoje na história do ICMS aqui no Brasil. A gente vai usar uns trechos acadêmicos, leis, documentos históricos, enfim. A ideia é entender como esse imposto nasceu e virou essa peça tão central no nosso pacto federativo. Para a gente começar, tem que falar do pai dele, né? O IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações. Isso. O problema dele, o grande problema, era ser cumulativo. Aquele famoso imposto sobre imposto. Exato. Que fazia o preço subir, o tal efeito cascata. E olha, isso era um problemão para a economia, né? Porque assim, o IVC foi importante para a arrecadação dos estados, não dá para negar, por muito tempo no século XX. Claro. Mas essa cumulatividade distorcia tudo. Preço, investimento. Era preciso mudar, mesmo sendo uma receita tão significativa para os estados, sabe? Entendi. E como veio essa mudança então? Qual foi o estalo? Bom, o marco mesmo foi a Reforma Tributária de 65, a Emenda Constitucional 18. Ali acabou o IVC e nasceu o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A inspiração veio do IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que já rolava lá fora. Exatamente. E a grande novidade, o princípio da não cumulatividade. Aí, para regulamentar isso, veio o Código Tributário Nacional, o CTN, em 66, e um decreto-lei, o 406, em 68. E essa não cumulatividade, na prática, o que ela significa? Significa que o imposto que você pagou na etapa anterior vira crédito na etapa seguinte. Certo. Isso corta o efeito cascata. É um salto técnico, né? E depois teve uma lei importante, a Lei Complementar 24, de 75. Ela meio que organizou a bagunça das isenções que os estados davam. Ah, a guerra fiscal já começava ali, já dava sinais, né? Essa lei exigiu unanimidade para conceder isenção. Foi o começo do que hoje a gente conhece como CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Aquele fórum onde os estados sentam para negociar. Ou brigar, né? Basicamente, é o espaço de negociação fiscal deles. Beleza. Pulando no tempo. Constituição de 88. O que muda? O ICMS ganha um S, vira ICMS. Isso. Porque aí entraram os serviços de transporte, né? Interestadual, intermunicipal e os de comunicação também. Exatamente. E a não cumulatividade, que era um princípio legal, virou regra na Constituição. Está lá no artigo 155. Ficou mais forte. E qual o impacto disso para o federalismo, para a relação União, Estados, municípios? Ah, total. A partir de 88, o ICMS vira, assim, a coluna vertebral das finanças estaduais, a principal fonte de receita própria deles. Dá autonomia para os estados, né? Muita! E tem outro ponto importantíssimo. A Constituição mandou dividir 25% do ICMS arrecadado pelos estados com os seus municípios. Artigo 158, inciso 4º. Isso mudou a vida dos municípios, imagino. Completamente. Deu um fôlego financeiro enorme para as prefeituras, para investir em saúde, educação. Claro que também criou uma certa dependência, né? Mas foi fundamental para o equilíbrio federativo. Entendi. E aí a gente chega em 96. Vem a famosa Lei Candir, Lei Complementar 87. Outro marco. O que ela trouxe de principal? A gente sempre ouve falar da isenção para exportação. Isso, essa foi a medida mais famosa. Desonerar as exportações. A ideia era tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Quem estava por trás disso politicamente? Olha, a proposta foi do Antônio Candir, que era deputado e depois virou ministro do Planejamento. Na Câmara, o relator foi o Luiz Carlos Rauli e no Senado, o José Fogaça. Quem sancionou foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. E a aprovação teve uma costura política interessante, né? Para acelerar no Senado, evitar que voltasse para a Câmara, rolou um acordo. Acordo. Como assim? Incluiu alguns vetos do presidente a partes do texto. Isso foi importante para manter, por exemplo, as regras daquela Lei Complementar 24 sobre os incentivos fiscais, sabe? Aquela coisa do CONFAZ ter que aprovar. Ah, entendi. Manter o poder de negociação dos estados ali. Exato. Mas a Candir fez mais.
Ela modernizou regras de crédito, débito, ampliou a substituição tributária e criou um mecanismo de compensação para os estados. A compensação pelas perdas com a isenção das exportações, né? Essa que vive dando briga. Essa mesma. Virou uma novela, né? Uma fonte de atrito constante entre estados e União sobre os valores, como pagar. Uma medida para ajudar a economia externa acabou gerando um problema federativo interno. Perfeitamente. Mostra como tudo está conectado. Depois da Candia, ainda teve mais coisa. A Emenda 87 de 2015, que criou o DIFAL para o e-commerce. A Abra dividiu o imposto nas vendas pela internet entre os estados, né? Isso. E a Lei Complementar 190 de 2022, tentando ajustar essa cobrança do DIFAL depois de decisão do STF. É uma história cheia de ajustes, remendos. Totalmente. E que parece estar chegando num novo capítulo agora. Com a reforma tributária de 2023. Exato. A Emenda Constitucional 132. Ela prevê o fim do ICMS, né? Gradual, claro. Ele vai ser substituído, junto com outros impostos, pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Um IVA dual, né? Um federal, outro dos estados e municípios. Isso é, simbolicamente, o fim de um ciclo que começou lá em 1965 com o ICM. Então, recapitulando bem rápido, saímos do IVC, que era cumulativo, fomos para o ICM não cumulativo em 65, virou ICMS na Constituição de 88, foi modernizado pela Lei Candir, em 96, e agora está com os dias contados para dar lugar ao IBS. Ufa! É uma jornada e tanto. E essa história toda do ICMS é, na verdade, a história da construção do nosso federalismo fiscal. Com cooperação, mas também muita tensão, né? União, estados, municípios tentando achar seu espaço na tributação do consumo. E a receita do ICMS foi crucial para a autonomia dos estados e para as contas dos municípios. É sem dúvida, vital. E continua sendo nessa fase de transição, o que me faz pensar. Agora que a gente está nessa mudança gigante do ICMS para o IBS, o que a gente aprendeu com essa história toda? Com essas negociações, essas brigas federativas, as dificuldades de implementar? Boa pergunta. Como é que a gente usa essa experiência para fazer o IBS funcionar, para garantir não só que a economia vá bem, mas que o equilíbrio entre União, estados e municípios, que foi tão difícil de construir, não se perca de novo? Fica aí a reflexão, né?